águas tranquilas. Ele é o único que sabe onde estas águas estão. A ovelha, por si só, ela jamais poderá encontrar águas tranquilas, para que ela possa ser dessedentada. Ela necessita do auxílio do pastor para chegar a estas águas. E nós vamos verificar que somente o pastor ele tem condições de encontrar estas águas tranquilas para oferecer às suas ovelhas. E o segundo objetivo é saber que, ao chegarmos a estas águas, nós seremos ali dessedentados. Estas águas tranquilas, elas trarão, de fato, refrigério à nossa alma. Elas vão nos revigorar a alma. Elas vão trazer à nossa alma uma restauração. E somente o Supremo Pastor é capaz de nos direcionar, de nos levar até estas águas tranquilas. Nós estamos vivendo momentos difíceis, como já falei, momentos de pandemia. E nessa pandemia, muita gente sofreu perdas terríveis, perdas familiares. Houve famílias que foram dizimadas pela Covid, outros perderam emprego, perderam seus negócios, perderam seus sonhos, seus projetos. E todas estas perdas, todas essas dificuldades enfrentadas, trouxeram momentos difíceis para muitas pessoas. Nós vimos na aula passada um gráfico que o pastor Gideon Júnior apresentou aqui na introdução da lição, e nós vamos ver que esse mesmo gráfico ele está sendo apresentado como introdução para esta lição, aí na página 40. Eu vou pedir para o Felipe já colocar para mim, por favor, aí na projeção. É o mesmo gráfico que você tem na lição, só coloquei aí porque às vezes os irmãos estão acompanhando em casa, na televisão, e não tem o acesso, mas está aí na página 40. É uma pesquisa realizada pela Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, e que analisou o impacto da pandemia, o impacto do isolamento social na saúde mental dos trabalhadores dos serviços essenciais, daqueles que estavam na linha de frente, aqueles que estão trabalhando nos serviços essenciais, hospitais, bombeiros, alguns setores do comércio. Os serviços essenciais, nós sabemos que eles não pararam durante a pandemia. E muitos destes trabalhadores que estão nessa linha de frente, trabalhando nesses serviços essenciais, estão enfrentando momentos difíceis emocionalmente. E a pesquisa, ela chegou à conclusão, aí na letra A, de que os sintomas de ansiedade e depressão afetam 47,3% desses trabalhadores. É uma quantidade significante. 47%, um pouquinho mais, 47,3% desses trabalhadores dos serviços essenciais foram atingidos pela ansiedade e pela depressão durante esse período de pandemia. Essa pesquisa ela foi realizada no Brasil e também na Espanha. E esses resultados são dessas pesquisas, tanto no Brasil quanto na Espanha. 47% desses trabalhadores estão vivendo situação de ansiedade e situação de depressão. Agora, a letra B ainda mostra ainda uma situação um pouquinho mais complicada, porque mais da metade deles sofrem de ansiedade e de depressão. E às vezes a gente pensa assim, não, ou você tem um ou você tem outro, Parece que os sintomas são tão assim diversos, ou você é ansioso ou você é depressivo. Não, mas há situações da pessoa enfrentar, e aqui há vários irmãos da área da saúde devem entender disso muito melhor que eu, essa situação de viver as duas coisas, viver a ansiedade e viver a depressão. E essa situação de pandemia, de perdas, de dificuldades, de isolamento, de lockdown, de distanciamento social, tem gerado nestes profissionais todos esses problemas. A letra C diz que, durante esse período, 44,3% deles se entregaram à bebida alcoólica. Estão procurando um refúgio, procurando uma saída para essa ansiedade, procurando uma saída para esta depressão. Estão se afogando ainda mais na bebida alcoólica. E a letra E diz que 30,9% foram diagnosticados ou tratam de doenças mentais, ou trataram de doenças mentais no ano anterior.
Então, veja que a situação ela é muito grave. A situação é muito grave. Essa situação de pandemia. Veja que é difícil, porque a pessoa ela perdeu a sua liberdade de locomoção, sua liberdade de estar com os amigos, de conversar com as pessoas. A pandemia nos isolou, nos fechou dentro de casa. Nas regiões onde tem praia, as pessoas foram proibidas de andar na praia, de ir à praia, de pegar um sol, de estar numa praça, de se reunir. Isso trouxe um confinamento, e esse confinamento trouxe essas consequências terríveis. Isso sem falar nas perdas geradas pela pandemia. Uma outra pesquisa que também foi colocada aqui na nossa revista, foi uma pesquisa que foi divulgada pela CNN Brasil. Também está aí é o próximo slide aí, Felipe, por favor. E também está na sua revista, na página 41, que é sobre a saúde mental na pandemia. E essa pesquisa ela foi realizada em vários países, e o Brasil, pasmem os irmãos, está em primeiro lugar quando o assunto é ansiedade e depressão. Em segundo lugar está a Irlanda, e no terceiro lugar ali não aparece, mas está os Estados Unidos. E o Brasil ele está em primeiro lugar quando o assunto é ansiedade e depressão. 63% é o percentual de pessoas que enfrentam problemas com ansiedade. Isso por causa da pandemia. E 59% enfrentam problemas com depressão, e isso também em consequência da pandemia. Então, o que é exatamente a depressão? O que é a depressão? Eu coloquei aí um conceito que eu retirei de um blog, o blog Psicologia Viva, que trata exatamente dessas questões de ansiedade, de depressão, e ali há médicos, psicólogos que oferecem tratamento e orientação sobre o assunto. E eu coloquei aí os conceitos. Pode colocar, por favor, o próximo slide aí, por gentileza, só para a gente observar. E diz o seguinte, ali, um especialista falando sobre depressão, ele disse que a depressão é um transtorno afetivo que se caracteriza por uma tristeza intensa e de longa duração. Pode voltar para mim. Uma tristeza intensa e de longa duração. É normal o ser humano sentir tristeza. É normal você ficar triste, eu ficar triste diante de uma perda de um ente querido, uma situação difícil que a gente enfrenta em casa, um problema que a gente enfrenta no trabalho. Algumas situações realmente nos deixam tristes. Mas essa tristeza ela vai passar, logo que essa situação se resolver, ou com o tempo, a tendência é que ela passe. Mas com a depressão não acontece isso. É uma tristeza que perdura por um período longo. E ela ainda vem trazendo outras consequências terríveis para o organismo da pessoa, para os sentimentos, para a alma, para a parte psíquica da pessoa. Por exemplo, a perda de interesse por atividades que eram rotineiras na vida. A pessoa gostava de fazer alguma coisa, gostava de realizar alguma coisa, e ela perde o interesse por aquilo. Ela perde o interesse por leitura, era uma pessoa que gostava de ler, mas perde o interesse pela leitura. Era uma pessoa que gostava de estar com os amigos e conversar, agora ela não tem mais interesse por isso, ela começa a se isolar, né? Começa a se afastar das pessoas. É uma tristeza que acaba atingindo, até alterando o apetite da pessoa. Ela se mergulha nesse ambiente de tristeza e de isolamento, e isso vai atingir o seu apetite. Ou ela vai começar a comer compulsivamente, e comer e dormir, ou então ela simplesmente vai deixar de comer, vai se isolar e vai querer ficar ali, não vai ter apetite, não vai ter disposição para comer. A depressão, ela afeta o sono. Na lição passada nós vimos aqui que muitas pessoas estão tendo problemas com o sono, e muitos desses problemas com o sono, no período da pandemia, têm sido consequência de uma depressão, de um estado de depressão. E as pessoas têm dificuldade para dormir. Outras dormem excessivamente, só querem ficar dormindo.
perda de energia, elas perdem a energia de viver, a energia de realizar as coisas, a energia de fazer as coisas, elas estão indispostas. É uma situação muito delicada, irmãos, e que quem não passou por isso, muitas vezes tem dificuldade em entender. Às vezes as pessoas olham e falam, não, mas fulano está com preguiça, não, fulano está com... E não é. Isso é muito sério. Isso é muito sério. A pessoa perde completamente a energia, perde a disposição. E por não estar dormindo direito, por não estar descansando direito, não ter um descanso, ela perde também a sua concentração, a sua capacidade de concentração. Ela tem dificuldade para pensar, dificuldade para raciocinar, fica lento, né? Os pensamentos são pensamentos negativos, são pensamentos de morte. A autoestima vai lá para baixo, ela começa a se depreciar mesmo. A depressão traz todas as consequências, um sentimento de fadiga, de falta de esperança. E a pessoa quer se isolar, ela quer se isolar do mundo, de tudo, de todos, ela quer morrer. A depressão é algo terrível. E uma multidão está vivendo assim. Como se não bastasse a depressão, temos a ansiedade. Também trouxe ali um conceito da ansiedade, que eu retirei do mesmo blog, só para a gente ter uma ideia, né? E lá um especialista em psicologia diz que a ansiedade é algo que é natural do nosso corpo. Ela sempre aparece quando algo está prestes a acontecer. E ela é como uma defesa do indivíduo para situações que estão por vir. Mas se ela se torna um problema, quando o indivíduo apresenta sintomas frequentes que atrapalham a sua rotina de alguma forma. Pode voltar aqui para mim. Então veja, a ansiedade ela é normal você sentir ansiedade antes de fazer uma prova. Você vai fazer uma prova, você se sente ansioso ali, você fica, né, como é que vai ser o resultado, né? Você vai para uma consulta médica, você vai pegar o resultado de um exame, isso normalmente te traz uma certa ansiedade, gera em você uma expectativa que te deixa ansioso. Então a ansiedade ela é uma defesa própria do organismo mesmo, para que em situações de perigo você se sinta alerta, você se previna, você se prepare para aquela situação. Mas o problema é que, às vezes, isso se prolonga. Essa preocupação se torna excessiva, esse nervosismo se torna excessivo, esse medo se torna algo extremamente excessivo, trazendo insônia, trazendo preocupação, trazendo taquicardia, tirando de você o apetite, tirando de você a vontade de comer. Quem nunca viveu uma situação assim ou parecida? E com essa pandemia, irmãos, muita gente está vivendo dessa forma. Tomados pela ansiedade, tomados pela preocupação. O que vai ser de amanhã? O que a gente vai comer? Eu perdi o emprego, meu negócio fechou. Outros estão simplesmente morrendo de medo em casa de pegar o vírus. Já ouviu tanta notícia ruim? Ah, não tem hospital, não tem leito no hospital, você não tem UTI no hospital, não tem oxigênio no hospital, as pessoas estão morrendo e a preocupação é, se eu pegar, como é que vai ser? E não está vivendo. As pessoas deixaram de viver. Foram tomadas pelo medo. E deixaram de viver, foram tomadas pela ansiedade e deixaram de viver. Tomadas por essa preocupação. E se der um espirro, meu Deus do céu, pronto, e agora? Acordei, a garganta está um pouco ruim, meu Deus, será que eu estou com Covid? E as pessoas vão vivendo assim, assustadas, amedrontadas e tomadas pela ansiedade. Isso tem sido algo frequente, de acordo com essas pesquisas que nós observamos. As pessoas estão doentes da alma. Doentes da alma. Doentes da alma. E como resolver isso? Qual a saída para isso?
O que nós precisamos saber? O que o Salmo 23 nos aponta que pode nos mostrar uma saída para essa situação? O que esse versículo do Salmo 23 aponta como saída para essa situação em que a alma está aquecida pelos problemas, aquecida pelas dificuldades, nesse deserto, nessa sequidão de ansiedade e depressão? O Salmo, ele nos mostra, e aí nós entramos no ponto número 2 da nossa lição, na página 42, que nós precisamos ser guiados a águas tranquilas, a águas de descanso, para que ali, junto a estas águas, nós possamos ter refrigério para a nossa alma. Nossa alma seja restaurada, nossa alma seja revigorada. É interessante porque o escritor do Salmo, ele vivia em uma região ali da Judéia que era muito seca, muito árida. Uma região onde não chovia com muita frequência. Chuva demorava muito tempo, mais de 6 meses para chover. Então a região era muito seca. E para um pastor de ovelhas encontrar água naquela região para poder dessedentar o seu rebanho, ele tinha que procurar muito. Ele tinha que andar muito, ele tinha que se esforçar muito. Muitos especialistas dizem que pastores inexperientes não conseguiam. Precisava de uma experiência com as ovelhas, com o rebanho, para poder sair e encontrar o lugar certo, onde ele pudesse encontrar água, para que suas ovelhas pudessem ali serem dessedentadas e refrigeradas. Então os pastores caminhavam muito, andavam muito, e muitos deles deixavam suas ovelhas com outros pastores para não cansar o rebanho e saíam à procura desses lugares onde eles poderiam achar água, e achando água, eles voltavam e traziam seus rebanhos para serem ali dessedentados. Era muito difícil, não era uma coisa fácil de ser encontrada. E o que eram então essas águas de descanso que os pastores encontravam? O que eram essas águas de descanso onde eles levavam os seus rebanhos? Aí na revista, há um conceito retirado do comentário bíblico da Bíblia Anotada, da editora Mundo Cristão, e ali o comentarista ele diz que estas águas de descanso eram remansos, ou seja, pequenas lagoas onde as ovelhas podiam encontrar refrigério e repouso. E o pastor, ele exaustivamente procurava por essas pequenas lagoas, por esses remansos, onde ele pudesse levar o seu rebanho e ali dessedentá-los. Como ovelhas, irmãos, nós precisamos entender que somente o pastor pode nos levar a estas águas tranquilas. Existem sim águas tranquilas que somente o Supremo Pastor nos pode dar. E elas produzem em nós descanso e refrigério. Ou nós estamos com o pastor, ou nós nos deixamos ser guiados por ele, ou nós vamos morrer nesse deserto de sequidão. Nós precisamos do pastor. Nós, como ovelhas, não temos condições nenhuma de encontrar essas águas. Nós precisamos dele, porque ele sabe onde elas estão, ele sabe o que é melhor para a nossa alma, e ele tem o melhor para a nossa alma. Ele tem as águas tranquilas que podem refrigerar, renovar, revigorar a nossa alma. O pastor somente tem. Ou nós acompanhamos ele, nós seguimos ele, ou nós estamos fadados a morrer. Ou nós nos deixamos ser guiados, ou estamos fadados a morrer. Isso me faz lembrar a história de Agar. Você lembra que quando Agar foi expulsa da casa de Abraão, ela saiu de lá com Ismael, na segunda vez, que ela foi expulsa a primeira vez, voltou. Aí na segunda vez que ela é expulsa de lá, foi quando Isaac fora desmamado. Teve aquela confusão com Sara novamente, e aí agora Abraão despede Agar, a sua serva, e ela vai com seu filho Ismael. E eles vão pelo deserto,
E caminhando pelo deserto, a água acabou e eles estão ali aflitos, perdidos no meio do deserto, sem rumo, sem direção. Agar é tomada por uma aflição. O garoto é tomado por uma aflição de alma muito grande. E os dois estão ali à beira da morte. Ela chegou ao ponto de colocar o menino deitado debaixo de um arbusto e se afastar, porque ela disse: eu não quero ver meu filho morrer. Nós vamos morrer aqui, eu não quero ver meu filho morrer. E deixou o menino ali debaixo daquele arbusto no meio do nada e se afastou. E foi ali chorar e se lamentar. E o menino ficou chorando ali também, longe da mãe. E naquela situação de desespero, de angústia, de medo, de preocupação, tomada pela ansiedade, ela ouve a voz do Senhor. O pastor se apresentou para ela. O pastor se apresentou para ela. E o pastor disse: olha, Agar, o que está acontecendo? Por que estás aflita? Por que você está tão aflita? Está o capítulo 21, irmãos, do livro do Gênesis. Não tenha medo. Não tenha medo. Essa foi a palavra do pastor. Não tenha medo. Não tenha medo. Pegue o menino, levanta o menino, traz o menino para perto de você. E a Bíblia diz que naquele momento o Senhor abriu os olhos de Agar e ela conseguiu enxergar água boa. Água boa, água saudável para beber. Uma fonte de água estava perto dela. Agar não conseguia encontrar sozinha. Agar precisava do pastor para ir às águas tranquilas. Agar precisava de refrigério para a alma. E só o pastor sabia onde estavam as águas. No meio da angústia, no meio da aflição, no meio da sua ansiedade, no meio de sua depressão e tristeza. Talvez ela não conseguisse encontrar, mas aí o pastor abre os olhos dela. O pastor fala ao coração dela. Fala a alma dela e mostra para ela água. E diz: olha, está aí, beba. Beba você, beba o menino. Irmão, só o pastor pode nos levar às águas tranquilas. Só o pastor sabe onde encontrá-las. Só o pastor pode nos mostrar onde estão as águas tranquilas. Amém? Veja que ovelha é um animal um tanto esquisito, né? A ovelha, ela é completamente dependente do pastor. Aqui, há um outro comentário na página 42, aí logo abaixo desse que nós acabamos de ler, que diz assim: para piorar, as ovelhas não se deitam quando estão famintas, e não bebem água de riachos com correntezas fortes. Às vezes, o pastor precisa criar uma represa temporária num córrego para que as ovelhas possam saciar a sua sede. No versículo número 2, pode-se ler: leva-me para juntos das águas aquietadas. Veja que a ovelha é esse animal, que se a água estiver muito agitada, ela não bebe. Se a água estiver muito agitada, se for uma água corrente, a correnteza ali for um pouco mais forte, um pouco mais barulhenta, a ovelha ela não vai conseguir chegar ali e beber. E o pastor sabe que é assim. O pastor conhece as suas ovelhas. Então há uma preocupação do pastor em às vezes chegar a estas águas, e se as águas que ele encontrou são águas que são agitadas, ele vai providenciar um momento de tranquilidade para que as suas ovelhas sejam ali dessedentadas. Então ele vai criar ali uma pequena barreira, ele vai criar ali como diz aqui, uma represa temporária para que as águas fiquem ali paradas, tranquilas, e suas ovelhas possam beber. Veja o trabalho do pastor. E muitas vezes o pastor faz isso na minha e na sua vida. Às vezes as águas estão agitadas. E ele sabe que com as águas agitadas, eu e você não vamos conseguir parar e beber. Aí então ele vai lá e acalma as águas. Ele cria ali essas barreiras temporárias, essas represas temporárias, para que as águas fiquem calmas e ali nós possamos ser dessedentados.
Esse é o trabalho do pastor. Esse é o trabalho do pastor. Para que as suas ovelhas tenham esse revigoramento de alma. Todo esse trabalho é para refrigerar a alma. E a pergunta que se faz é, o que é de fato, então, o refrigerar da alma? Então, o que é o refrigerar da alma? Aqui na lição também fora colocado um outro comentário bíblico esclarecedor acerca do refrigerar da alma. E diz assim: refrigera-me. Deus restaura através da provisão de água e de comida. Deus restaura a alma, provendo água e provendo comida. Deus sabe que nós, quando estamos nessa situação, nós precisamos ser renovados, ser revigorados. E Deus traz essa restauração, dando-nos um novo ânimo, dando-nos um novo fôlego, dando-nos um novo vigor. Exatamente trazendo para o seu rebanho pastos verdes e águas tranquilas. E Ele sabe que mais do que pastos verdes, as suas ovelhas precisam de águas tranquilas para lhes refrigerar a alma. E Ele providencia tudo isso. Alimento e água para que elas tenham suas forças renovadas. Isso aqui me faz lembrar do profeta Elias. Você lembra da história de Elias? Está lá no livro de 2 Reis, no capítulo de número 19, essa parte que eu quero comentar com os irmãos. Elias, depois de vencer os profetas de Baal e de Azerá, né? Houve aquele grande confronto, nós sabemos. Deus orientou Elias para que ele fosse lá e desafiasse os profetas de Baal e os profetas de Azerá. Né? E Elias fez o desafio, subiram ao Carmelo, o Deus que respondesse com fogo, esse seria o Deus verdadeiro. E Baal não respondeu, mas Deus responde, e após aquela grande manifestação de Deus ali no Monte Carmelo, os profetas de Baal e os profetas de Azerá foram mortos à espada. 450 profetas de Baal, mais de 400 profetas de Azerá morreram ali. E Acabe, ele volta para o palácio e ele conta à sua mulher Jezabel. Jezabel era uma mulher terrível. E quem de fato mandava era Jezabel, não era Acabe. Né? Acabe, na verdade, era meio banana nesse aspecto. Quem mandava era Jezabel. E ela disse o seguinte, está lá no versículo 19, no capítulo 19, no versículo de número 2. Quando Jezabel ficou sabendo que os profetas de Baal e os profetas de Azerá tinham sido mortos à espada e que Elias tinha sido o causador disso, ela disse, olha, ela mandou um mensageiro a Elias. Mandou um mensageiro a Elias que disse, olha, que os deuses me façam sofrer as piores desgraças, se até amanhã, a esta hora, eu não fizer com a tua vida o que fizeste com os profetas. Elias, ao ouvir essa notícia, Elias, ao receber esse recado da rainha de Jezabel, que ele sabia quem ela era, do que ela era capaz, Elias teve medo. Ah, não, mas Elias não era um profeta de Deus, pastor. Elias não era o homem que Deus mandou lá e que foi lá e que enfrentou os 450 profetas de Baal e os outros profetas de Azerá, e ali não estava ali cheio de coragem. Como é que agora esse homem sai correndo com medo dessa mulher? Elias teve medo. Elias temeu pela sua vida. E mais, quando a história se desenvolve, você vai ver que Elias foge para o deserto. Ele estava lá no reino do norte, ele foge lá para o sul, lá para o reino de Judá. Ele quer ficar o mais longe possível de Jezabel, ele está com medo. E ele chega no meio do deserto para se esconder ali, e ele procura ali uma árvore, um pequeno arbusto, um zimbro. Eu até coloquei aí uma foto de um zimbro, Felipe, não sei se está aí, no meio do deserto. Isso aí foi o site de onde eu tirei. Está aí, ó. Uma árvorezinha daquela, no meio do nada, Elias achou. Pode tirar. E ele vai e se esconde ali, ele deita embaixo daquela árvore. E sabe o que Elias estava sentindo ali? Uma depressão profunda, uma tristeza profunda. Elias olha para Deus e diz, Deus, para mim basta, para mim chega. Eu não quero mais viver, pode me matar.
Eu não quero viver mais, eu quero morrer. Eu não quero mais viver, eu não quero mais lutar, eu não quero mais ir para enfrentar os profetas de Baal. Elias foi tomado por essa tristeza, Elias foi tomado por esse desânimo, as suas energias foram minadas por esse medo. A depressão tomou conta do coração do profeta. E ele se deitou ali, ele começou a dormir. Eu não quero mais, eu não sou melhor do que meus pais. Senhor, chega, retira a minha vida, pois eu quero morrer. Eu fiz tudo do jeito que o Senhor mandou e agora essa mulher me persegue, essa mulher quer me matar. Eu não quero mais viver, eu quero morrer. E ali estava o profeta, deitado no meio do deserto, debaixo de um arbusto, pedindo a morte. Não queria ninguém, não queria encontrar ninguém, não queria comer, não queria beber, ele queria dormir, ele queria ficar ali, esquecido e morrer. Se afundando em um grande vazio. A alma totalmente quebrada. A alma totalmente dilacerada. Mas quando Elias estava ali deitado, quando Elias estava dormindo debaixo daquele arbusto, o pastor o encontrou. E o anjo do Senhor veio aonde estava Elias. E é interessante, irmãos, que o anjo chega ali e acorda Elias. Ele bate no ombro de Elias e ele diz: ei, Elias, acorda, levanta e come. Levanta e come. Elias acorda e Elias, quando olha a sua cabeceira, ele abrindo os olhos, olhou ao redor e eis que ali, junto à sua cabeceira, havia pão quente, que fora assado sobre pedras, em brasas, e uma botija com água fresca. Está difícil, irmãos. Tem pão quente e tem uma botija com água fresca para refrigerar a sua alma. Deus tem pão quente e Deus tem água fresca para você. No meio desse deserto, no meio dessa dor, no meio dessa aflição, no meio desse sentimento de vazio, no meio dessa desesperança toda, o Senhor tem pão quente e água fresca. Pão quente e água fresca. E Elias abre os olhos, e Elias levanta, e Elias come, mas ainda não estava totalmente recuperado, e ele volta a dormir. O anjo vai lá de novo e fala: olha, levanta, come mais, se alimenta mais. Tens uma grande caminhada a fazer. Tu tens ainda uma grande caminhada a fazer. E é isso que o pastor faz, irmãos. Ele vem ao nosso encontro e nos traz o refrigério, a restauração para a nossa alma, aquilo que a nossa alma precisa. Quando você vai lá para a página de número 43, na página de número 43, no ponto de número 4, aqui está exatamente o que são essas águas tranquilas que o pastor nos oferece. O Salmo de número 97, versículo 7, ele diz assim: a lei do Senhor é perfeita e restaura, refrigera a alma. Eu até coloquei esse texto aí na projeção. A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. Então, o que vai refrigerar a minha alma, o que vai trazer restauração à minha alma, é exatamente a palavra do Senhor, é o alimentarmos da palavra do Senhor, o nos dessedentarmos da palavra do Senhor. Quando nós nos alimentamos dela, quando nós nos dessedentamos nela, ela traz o refrigério, ela traz o renovo, ela traz exatamente a restauração que a nossa alma necessita. O versículo de número 7, ele é muito esclarecedor. Ele diz: olha, a lei do Senhor, a palavra do Senhor, ela tem o poder de restaurar a nossa alma. Ela tem o poder de refrigerar a nossa alma. É disso que Davi está falando. O pastor, ele tem essa preocupação e ele traz a sua palavra como refrigério para a alma aflita, para a alma cansada. Veja aqui o gráfico que aparece aí na sua lição, inclusive eu coloquei o gráfico aí
junto ao versículo, nessa mesma projeção do versículo, né, ele mostra exatamente a tricotomia que é o ser humano. O ser humano é espírito, é alma e é corpo. E quem diz isso é a Bíblia. Você lê lá, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, Paulo diz: e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam guardados irrepreensíveis para a vinda do Senhor Jesus. Então, o homem é espírito, o homem é alma, o homem é corpo. O escritor aos Hebreus, no capítulo 4, versículo 12, ele diz assim que a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz e ela é poderosa para discernir os pensamentos e intenções do coração humano. E ela é apta para dividir a alma do espírito. A palavra de Deus tem esse poder de chegar ali e dividir. Aqui é alma, aqui é espírito. Eu e você talvez não consigamos, mas a palavra de Deus, ela tem esse poder de fazer. E nesse gráfico que está aí, se você olhar para o gráfico, você vai ver que no corpo estão as recepções, os instintos, as expressões, mas é na nossa alma que está a nossa mente, está a nossa vontade e estão as nossas emoções. Mente, vontade e emoção, isso está na alma. Por isso que a depressão, por isso que a ansiedade, ela atinge a alma, ela atinge a nossa mente, ela atinge as nossas vontades, ela atinge as nossas emoções. E a palavra do Senhor, ela trata exatamente essa área, ela trata a nossa mente, ela trata as nossas vontades, ela trata as nossas emoções, ela traz refrigério para a nossa alma. A palavra de Deus, que é alimento, pastos verdes e é fonte de purificação, de água de descanso, ela tem o poder de restaurar a nossa alma. E talvez a pergunta que se faça é: mas é isso mesmo, pastor? Será que ler a Bíblia, me expor à Bíblia, vai trazer restauração para a minha alma? Vai me trazer esse descanso, esse renovar de força, essa esperança que eu perdi? Será que a Bíblia tem mesmo esse poder? Tem. Abra Isaías, capítulo 55. Veja o que o Senhor diz da sua palavra. Isaías, capítulo 55, versículos 10 e 11. Como a chuva e a neve descem dos céus e não retornam para eles, sem regarem a terra e fazerem-na brotar, florescer, assim, a fim de que produzam sementes para o semeador e pão para os que dela se alimentam, assim também acontece com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas realizará toda a obra que desejo e atingirá o propósito para o qual a enviei. Você entende isso? Você entende isso? Deus está falando: a minha palavra, ela é eficaz, ela é eficiente, ela cumpre o seu propósito, ela cumpre o meu propósito, aquilo que eu quero fazer, ela realiza. Ela é como a chuva que cai do céu e para lá não torna, sem antes regar a terra, fazer a terra florescer, fazer a terra frutificar e o homem produzir e colher alimento. Ela, assim é a minha palavra. Você já viu a chuva cair e não molhar? Choveu, mas não regou a terra. Não acontece. Quando ela cai, ela molha. Quando ela cai, ela rega. Quando ela cai, ela faz com que a terra produza. E Deus disse: assim é a minha palavra, assim é a palavra que sai da minha boca. O versículo 11 diz assim: ela não voltará para mim vazia, ela realizará a obra que desejo e atingirá o propósito para o qual a enviei. E se Deus enviou a sua palavra para restaurar a alma, fica tranquilo, ela vai restaurar a alma. Porque é a palavra de Deus, porque ela não volta vazia. E se você e eu, se nós nos expormos a ela, se nós lermos a palavra, se nós meditarmos na palavra, se nós fizermos da palavra nosso alimento diário, nossa alma será fortalecida, será revigorada.
Eu tenho que crer nisso. Porque é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. É a palavra do Senhor. E ela vai cumprir o seu propósito. Ela vai cumprir o seu objetivo. Ela foi enviada para restaurar a alma. O Salmo 19, versículo 7, ele vai se cumprir na minha e na sua vida, se eu e você me expor à palavra do Senhor, se nós nos expormos a ela. E a pergunta que se faz é: como está a nossa vida diária de leitura e meditação na palavra de Deus? Como está? De fato, nós temos nos alimentado da palavra do Senhor? De fato, nós temos nos alimentado da Bíblia? Nós estamos lendo a palavra? Nós estamos dedicando tempo à leitura bíblica? E olha que nós estamos numa igreja que nos dá todas as condições para que isso aconteça. Temos 2 projetos de leitura bíblica. Um com comentário do texto bíblico, que é a nossa leitura diária, e nós já estamos ali terminando o livro de Números. A outra é a leitura corrida da Bíblia, que nós já estamos lá nos livros dos Salmos. Lendo a Bíblia todo dia. Incentivo não nos falta. Motivação não nos falta para todo dia separarmos um tempo e ler a palavra do Senhor. E nos fortalecer espiritualmente. E ela ainda atingindo a nossa alma, fortalecendo a nossa alma. Isso não significa, irmãos, que como cristãos não vamos enfrentar esse tipo de problema. Não é porque sou crente que não vou passar por uma situação de depressão. Não é porque sou crente que não vou passar por uma situação de ansiedade. Não, nós também passamos, nós também enfrentamos. Mas é muito melhor enfrentar uma situação dessa sabendo que o pastor está cuidando. Sabendo que o pastor está dando água de qualidade para que a nossa alma seja refrigerada. É muito melhor passar por essa situação sabendo que o pastor está cuidando, o pastor está restaurando. Volte à página de número 42. Na página 42 nós temos aí 2 trechos marcados em amarelo. Eu vou ler aqui para os irmãos. Diz assim: assim o pastor nos guia. Ele vai à frente, me convidando a vir após ele, cortando mato, abrindo caminho, ajudando-nos nas elevações, parando diante das pedras, gesticulando com amor. Nos guia até chegarmos às águas tranquilas. E ao chegarmos lá, muitos de nós bebemos com facilidade. Outras ovelhas, por serem muito pequenas, o pastor pega nos braços e não raras vezes faz pequenas represas para poderem beber. Isso é prova de amor infinito, irmãos. Misericórdia e graça para a nossa vida. Todo o trabalho somente para termos a alma refrigerada, revigorada e seguirmos a caminhada sempre após ele, sempre após o pastor. E o ponto 3 aí, logo seguindo, tem perguntas difíceis, mas importantes. E a primeira delas é: como está a tua alma? Como está a tua alma? Ansiosa, desesperada, ou está restaurada? Você e eu temos permitido o pastor ir à frente? Nós temos permitido que o pastor nos guie, nos direcione? Ou nós estamos à frente do pastor, perdidos, desorientados? Permita-se ser guiado pelo pastor. Permita-se ser orientado pelo pastor. As águas que temos bebido, estas refrigeram a nossa alma? Estas refrigeram a nossa alma?
profeta Jeremias, Deus, através do profeta, um dia disse assim: olha, meu povo cometeu 2 erros, 2 pecados. O primeiro deles, a mim me deixaram, a fonte das águas vivas. E o segundo erro, cavaram cisternas rotas, que não podem satisfazê-los. A nossa satisfação está em Deus, irmãos. O refrigério que nossa alma precisa está no Senhor. Talvez você esteja passando por uma situação dessa, de depressão, de ansiedade. Está fazendo tratamento, continue fazendo. É importante fazer, é importante procurar o médico, é importante procurar ajuda profissional, é importante, é fundamental que isso aconteça. Mas leia a palavra. Gaste tempo com a Bíblia. Leia a palavra do Senhor, se exponha a ela, creia que a palavra do Senhor vai trazer refrigério para a tua alma. E se nós não estamos enfrentando essa situação, vamos nos precaver, irmãos. Vamos nos prevenir, lendo a Bíblia, nos expondo à palavra, para que quando o dia mau chegar, quando a situação ruim chegar, nossa alma esteja refrigerada em Deus, esteja saciada em Deus, alimentada em Deus, fortalecida em Deus. Isso nos fará superar as dificuldades e os problemas. Os dias são maus, os dias são difíceis, mas nós temos o pastor conosco. Ele é aquele capaz de aquietar a nossa alma, de trazer quietude à nossa alma aflita, à nossa alma desesperada. Ele supre as nossas necessidades. Ele vai prover todas as coisas, Ele vai suprir, Ele está contigo, Ele é teu Senhor, Ele é teu pastor. Aprenda a confiar nele, aprenda a confiar no Senhor, aprenda a confiar na sua palavra. Por mais difícil que os problemas sejam, por mais difíceis que os momentos sejam, o Senhor está conosco. E a presença do pastor traz segurança para a nossa alma. A última imagem que eu coloquei aí, Felipe, ela você já está acostumado, né? Olha só. É isso que o pastor faz. Ele nos dá esta paz. Ele nos dá esta tranquilidade. Creia nisso. Amém? Feche seus olhos. Senhor Deus, muito obrigado pela tua palavra. Muito obrigado, Senhor, porque tu és o nosso pastor. E tu és aquele que nos guia às águas tranquilas. Às águas que refrigeram a nossa alma. Senhor, nós não sabemos como encontrá-las. Nós precisamos de Ti. Nós precisamos de Ti. Ajude-nos a nos alimentar todo dia da Tua palavra. A viver conforme a Tua palavra. Ó Deus, a todo dia nos expor a Tua palavra. Porque ela é o refrigério que nós precisamos para a nossa alma. Olha para o meu irmão, para a minha irmã, que está passando por uma situação de depressão. Deus, faz cessar este mal na vida dos meus irmãos. Traz refrigério à sua alma. Ó Deus amado, traz alegria, traz a paz, Senhor, mesmo nesse momento difícil. Tu sabes de todas as coisas, mas Tu és Deus poderoso para curar, para sarar, para curar, Senhor. Ó Deus, traz refrigério à alma. Os irmãos que estão vivendo ansiedade, Senhor, retira este mal. Traz paz, traz tranquilidade. Ó Deus amado, devolve a este coração a paz e a tranquilidade que só o Senhor pode dar, que só em Ti nós podemos encontrar, a paz que excede todo entendimento. Ajude-nos, ó Deus, a lançar sobre Ti todas as nossas ansiedades, toda a inquietude do nosso coração, porque Tu tens cuidado de nós, Senhor, Tu tens cuidado de nós. Retira de nós as preocupações, Senhor, as preocupações com o que vestir, com o que comer, ó Deus amado, porque Tu tens cuidado das aves, Tu tens cuidado das plantas. Ó Deus, as aves estão aí, daqui a pouco já não existem mais, as plantas também, Senhor. Tu não vais cuidar de nós? Claro que vai, Senhor, o Teu cuidado é grande para conosco, para com a nossa vida. Ajude-nos a crer, Senhor. Ajude-nos a crer, Senhor. Tu estás conosco, Tu tens cuidado de nós. Ó Deus, socorre os meus irmãos, socorre-nos, ó Deus, neste momento difícil. Estende a Tua mão de misericórdia e graça e traz paz a este coração. Traz tranquilidade a esta alma, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe os irmãos. Vou voltar aqui para o Joel.
para ele dar continuidade. Continue lendo essa lição em casa, meditando naquilo que nós falamos, naquilo que a lição traz. A palavra de Deus, ela traz refrigério à nossa alma. Amém? Deus os abençoe.